Hoje vamos falar sobre gestão de tempo. E é super simples, mas a gente acaba complicando muito. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns hábitos que podem nos ajudar a gerenciar a nossa energia e que me ajudaram inclusive a economizar mais de 20 horas por semana. Pois é, se você fizer do jeito certo, é como se fosse um superpoder secreto, porque esses hábitos eles acumulam e te permitem focar nas coisas importantes. Você acaba ganhando tempo. E tempo, meus caros, é a coisa mais importante que tem, porque a gente sempre pode fazer mais dinheiro, mas não tem como ter mais tempo. Não ter calendário é uma ideia estúpida. E assim que eu estava nos primeiros períodos da faculdade de medicina, assim que eu tinha entrado na universidade, eu não tinha um calendário, não tinha uma agenda. Eu só olhava quais aulas que eu tinha ido, quais aulas que eu tinha assistido naquele dia, qual prova que estava mais perto, o que fazia muito tempo que eu não tinha estudado. Então eu ia fazendo as coisas à medida que elas iam aparecendo. E essa é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida. Mas pro Guilherme lá, de 18 anos, que estava começando na faculdade, não era um problema, porque eu me esquecia das coisas que eu precisava fazer. Eu assistia uma coisa na aula e nem sabia que aquilo eu precisava estudar depois, porque eu não me lembrava, eu não anotava. Eu não tinha uma agenda, eu não tinha um calendário. Quando a gente nem sequer tem um calendário, não anota as coisas, isso é o que eu chamo do nível zero. O nível zero tá completamente perdido, nem saber que tá se esquecendo dos compromissos e das coisas. Em seguida veio o nível 1, e a maioria das pessoas está indo numa transição entre o nível 0 pro 1, e é muito importante que você tenha alguma forma de organização. Passar a anotar alguns dos compromissos que você tem que fazer, alguns eventos na sua agenda do celular ou no seu calendário já faz toda a diferença. Isso já muda completamente a sua organização. E esse salto é um dos maiores ganhos que você pode ter, começar a listar algumas coisas que vão ter no seu calendário, provas, eventos, coisas de família, compromissos. Eu sempre coloco agora os compromissos que eu tenho no meu próprio celular. E logo em seguida vem o nível 2, que também é uma grande transição. Depois que você começou a marcar no calendário alguns compromissos importantes, agora você começa a agendar coisas intencionalmente. E o que eu quero dizer com isso? Que a partir de agora, quem está no nível 2 começa a colocar tal dia para fazer um compromisso, para fazer uma atividade, tipo gravar um vídeo, que esse é um compromisso que eu coloquei para mim hoje, ou ir ao dentista e preparar, se programar para fazer as coisas que não necessariamente são compromissos óbvios, tipo uma festa. Eu não tô falando desse tipo de coisa, eu tô falando de me programar para estudar, para trabalhar, para fazer alguma coisa naquele dia. E eu me considero como uma pessoa que tá nesse nível 2. Eu marco as coisas que eu quero fazer no meu calendário, mas eu não tenho ainda o nível de organização máximo, que são as pessoas que utilizam o nível 3. E o nível 3 é quando você começa a montar a sua semana ideal na semana anterior, inclusive ocupando os espaços da agenda naquilo que você precisa fazer. Eu conheço algumas pessoas que utilizam o Google Agenda e elas preenchem os espaços ocupando a sua semana com atividades que precisam ser feitas. E assim você consegue montar uma semana ideal e simplesmente ao longo dos dias ir cumprindo tudo aquilo que foi programado ainda na semana anterior. Cara, esse é um nível que eu confesso, não consegui ainda chegar no nível 3 completamente. Mas a partir de hoje eu vou começar a testar e vou trazer os resultados para vocês. Inclusive, para quem quiser, eu montei um template da semana ideal. Você pode pegar esse template gratuitamente, copiar e começar a utilizar e preencher a sua semana para ver se dá certo. Inclusive, se você fizer isso e tiver algum desempenho ou aprender alguma coisa, comenta aí embaixo depois a sua experiência com a semana ideal. Eu também vou fazer e vou gravar algum vídeo sobre isso. Basicamente funciona você sair preenchendo cada coisa que vai ser feita, o treino, as saídas, seu estudo, seu momento de trabalho e bloquear os tempos na agenda, contando tudo que vai ser feito em cada dia, em cada horário e tentar o máximo possível cumprir isso tudo. Porque na realidade a gente fala muito de produtividade, o que importa é que seja uma produtividade agradável, uma produtividade de uma semana boa, e precisam ter atividades de lazer, precisam ter atividades de trabalho e tem que ser uma coisa equilibrada e divertida, porque produtividade nada mais é do que pegar a sua semana ideal e fazer com que a sua semana real, a vida real, se torne o mais próximo possível daquilo. Se algum de vocês for montar, veja quais são as suas intenções para aquela semana, os objetivos, e tente distribuir ao longo dos dias, incluindo atividades de lazer, trabalho, saúde, treino, relacionamento, e gerenciar bem o seu tempo, gerenciar bem sua energia, é criar uma ponte entre essas duas coisas, entre a sua programação e a realidade. Você não vira um escravo da programação, você só tenta se aproximar o máximo possível. E quando isso acontece, meus caros, você desbloqueou um novo nível de produtividade. É quase uma mágica. Poucas pessoas alcançam esse patamar. Você não tem um problema de tempo, é só
um problema de canalizar a energia. Porque pense comigo, a gente tem tempo, você só não usa ele de forma intencional. A gente acaba se prendendo em atividades como ficar mexendo no feed do Instagram, no feed do TikTok, ficar deitado esperando que as coisas aconteçam, demorando muito tempo enrolando para de fato tomar ação. E eu sei que tem tarefas que a gente precisa fazer, mas não quer. Às vezes estudar, tem muita gente que sente isso. Hoje eu já consegui transformar numa coisa que eu me divirto. Eu gosto muito de estudar para a prova de residência. Eu gosto muito de estudar medicina e eu consegui transformar numa coisa divertida. Inclusive tem um vídeo que eu falo sobre como transformar isso num jogo. Vou deixar aqui em cima. Porque na realidade, para as coisas darem certo, para a gente ter energia para continuar progredindo e não só listando o que precisa ser feito, elas precisam trazer uma sensação de bem-estar. Elas precisam gerar uma energia. E sentir bem, ter um sentimento positivo, umas emoções positivas, é o que te faz querer continuar. É como se quando a gente montasse a semana ideal, a gente tem vários potinhos para ir colocando as nossas atividades, distribuindo aquilo de uma forma estratégica, de uma forma divertida. E eu uso a minha energia para preencher esses espaços. Sempre a gente tem que tentar se perguntar, como que eu faço para deixar isso legal, para deixar isso mais leve, mais suave. Eu sei que é difícil muitas vezes. E na realidade, aquilo que você acha que é fácil é uma coisa que você faz com muita frequência. Eu mesmo estava com 2 semanas sem gravar vídeos aqui pro canal, porque eu viajei e deixei outros vídeos gravados. E quando eu fui tentar montar um novo roteiro, tentar montar um novo projeto, primeiro eu pesquiso, estudo, penso, eu perdi muito tempo, porque fazia tempo que eu não tinha feito aquilo. E se torna uma atividade mais difícil. Quando a gente está num fluxo de fazer aquilo com constância, fazer todo dia, é uma atividade fácil e possivelmente mais prazerosa. Por isso que quando a gente está no começo da academia, quando a gente começa a estudar, não tem prazer naquilo, não tem prazer na atividade, mas quando a gente faz com consistência, aquilo se torna prazeroso. Tarefa mais importante do dia. Eu acho que essa também é uma virada de chave, porque muitas vezes a gente coloca um dia inteiro para fazer várias coisas, tem muitas tarefas e atrapalha muito. Inclusive tem uma pesquisa que fala exatamente sobre isso, vou colocar aqui na tela para vocês, deixar o link embaixo, sobre os perigos e o quão mal faz você ser multitarefas. Inclusive nessa pesquisa eles conseguiram encontrar que alguns trabalhadores de empresas perdem até 40% do seu dia mudando de atividade para outra, porque eles começam uma coisa e largam para começar outra e ficam nessas alternâncias de atividades. Chega alguém, te interrompe, começa a conversar contigo. Ser multitarefas não é bom. Por isso que uma coisa que eu recomendo que vocês façam todos os dias é pensar pela manhã ou no dia anterior só uma única tarefa mais importante do dia, uma aventura mais importante que precisa ser feita naquele dia e se ela for feita o dia está completo. Para mim, por exemplo, poderia ser gravar esse vídeo aqui para vocês e com certeza é uma das minhas tarefas mais importantes do dia de hoje. Mas pode ser qualquer coisa, inclusive é bom que seja algo legal. É bom que seja a série lá no final do dia, ou sair para jantar com seu namorado, ou ir ao cinema, sei lá, o que pode ser uma coisa divertida para você. E tem também as outras aventuras em paralelo, né? Sei lá, coisas de relacionamento, de estudos, de trabalho. E assim você consegue preencher o seu dia de uma forma heterogênea, né? Com várias atividades e fica super bacana. Quando eu comecei a fazer isso, eu senti a diferença, porque é prazeroso. A gente gosta de fazer as coisas e ver elas sendo cumpridas e ver que tem que passar para a próxima atividade, é muito bom, não tem preço isso. Ser multitarefas, eu acabei de falar sobre isso para vocês, adiantei um pouco no tópico anterior e não vale a pena, é custoso ficar mudando de tarefas. Por isso que é importante, se você for parar para pensar, é quase 4 meses de um ano perdido com uma simples coisa, né? Com o fato de você querer ser multitarefas e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ainda mais no dia de hoje, focar sem ter interrupções é um super poder. É muito bom. E é impressionante como a maioria das empresas que tinham colocado o home office na pandemia, tem muitas delas que estão voltando atrás e estão montando escritório de novo, chamando seus trabalhadores porque viram que aquilo não funciona. É claro que existem distrações que são mais permitidas do que outras, que são às vezes você tá em casa e, sei lá, seu filho quer fazer alguma coisa com você ou alguma coisa da família, tá todo mundo reunido e você quer aproveitar aquele momento, tudo bem, é uma distração permitida, mas na maioria das vezes é simplesmente o celular
lá e você não consegue nem se lembrar à noite que você viu de post durante o dia, de todos os stories que você viu, quantos realmente te chamam a atenção e te fazem ficar lembrando daquilo. Muitas vezes é só um conteúdo raso que não agrega em nada. Portanto, se livre principalmente desses roubadores de tempo. Tira as distrações do computador quando for gravar ou quando for escrever alguma coisa ou alguma tarefa que exija concentração. Você precisa parar de ficar empurrando as coisas com barriga. Eu também já fiz isso. Às vezes a gente acorda de manhã e vai tomar café, fica deitado, enrola um pouco, vai ver o que postaram no Instagram. Cara, isso aí é um matador de tempo. Imagina como que poderia ser o seu dia se você se levantasse, assim que levantasse já fosse fazer aquela atividade 7, 8 horas da manhã e começasse a executar, a estudar, a trabalhar, a fazer tudo bem feito. O dia começa de uma forma completamente diferente. Quem nunca ficou de bobeira, ficou mexendo no celular e quando vê já passou um tempão, desperdiçou aquilo em um dia que era importante. Um dia, sei lá, numa segunda-feira que tinha várias atividades para serem feitas. E uma outra coisa que isso se relaciona é quão rápido você responde as informações. Porque tem gente que vê uma coisa e diz assim, caraca, quero começar a treinar. Tô achando muito legal aqui esse treino aqui que a galera tá fazendo na internet. Quero começar a treinar. E perde muito tempo só nisso. Quero começar, vou começar. Fica paralisada. É muito importante que a gente veja uma coisa e faça na hora. Não fique empurrando aquilo para depois. Não fique paralisado e adiando tudo. Quando a gente cria esse hábito de tomar ação rápida, de ver, caraca, esse livro é importante, eu vou comprar, eu vou começar a ler e já vou aplicar e colocar em prática. Caramba, isso aqui que eu li faz diferença. Essas ideias do vídeo do Guilherme, se eu não aplicar hoje ou se eu não aplicar amanhã, eu não vou aplicar nunca. Eu não vou ficar voltando aqui para ficar assistindo esse vídeo. Então é importante que vocês vejam as coisas e apliquem e usem isso para não ficar perdendo tempo adiando tudo, porque aquilo até permite o nosso cérebro que as coisas sejam jogadas para depois. É como se fosse a mesma coisa que eu falo nos vídeos de estudos, a curva do esquecimento, a curva de Ebbinghaus. A gente vai se esquecendo à medida que o tempo passa. A mesma coisa é com estímulo, com empolgação com a coisa que você viu na hora. Portanto, tome a decisão rápida. Fazer experimentos. Essa também é uma coisa que eu faço muito na minha rotina e na realidade eu criei o canal também para trazer isso. O começo do canal foi muito sobre fazer experimentos com vocês, eu continuo fazendo. Inclusive vou testar lá o template da semana ideal, tentar chegar no nível 3 e é muito interessante a gente se testar, saber como que nós funcionamos, como que a gente responde aos estímulos. Todo mundo precisa encontrar uma forma de se sentir bem, de executar mais, de fazer mais e viver melhor. E não é só a disciplina, a gente precisa encontrar uma forma que seja fácil, uma forma que seja sustentável e agradável de treinar, de trabalhar, de estudar, de fazer o que, sei lá, precisa ser feito. Então, quais experimentos eu consigo testar hoje na minha vida para tornar divertido? Então, primeiro você faz um experimento, depois você consegue encontrar a forma daquilo ficar divertido e aí vai ser mais fácil de fazer e vai ter mais tempo livre. Alinhamento. O hábito de alinhar constantemente as suas expectativas com as tarefas que você tem feito, com as coisas que você anda fazendo, é incrível. E, inclusive, essa é uma coisa que me coloca lá no nível 2.5. Eu sei que eu não cheguei no nível 3, mas lá no nível 2.5, que é conseguir olhar os meus objetivos do ano, do trimestre, da semana. Então, no comecinho do ano, a gente fez um evento presencial, start do ano, onde todo mundo escreveu os seus objetivos. E eu tenho certeza que muitas pessoas acabam deixando aquilo de lado, mas uma coisa que eu faço é revisar esses objetivos com regularidade, com uma certa frequência. Então, eu revejo os meus objetivos toda semana, eu vejo o que deu certo, quantas questões eu fiz na semana, quanto que eu fui na academia, quantos vídeos eu gravei, e eu vejo o que eu quero fazer na semana seguinte e analiso a cada mês o que está dando certo, o que está dando errado, se aquilo ainda está alinhado com aquilo que eu defini no começo do ano. E se não tiver, tudo bem, a gente pode mudar. Os nossos objetivos, as nossas metas não são coisas imutáveis para sempre, que ficam lá congeladas, não. A gente monta as nossas to-do lists diárias, as nossas listas de atividades, né, que não tá aqui perto, mas eu monto ela todos os dias para me direcionar naquilo que precisa ser feito. Essas to-do lists, elas têm que me guiar para uma meta, para um objetivo que tem a ver com aquela meta maior do começo do ano. Se não, qual o propósito de fazer aquilo todos os dias? Delegar. Cara, isso aqui talvez não valha para todo mundo que tá me assistindo, eu sei que tem muitas pessoas que são estudantes, mas eu vou falar na minha situação. Eu sou estudante, mas também gravo vídeos aqui para a internet e a gente tem uma plataforma Médicos do Futuro. Inclusive, se você é estudante de medicina e quer organizar melhor os seus estudos, o seu tempo e usar questões, o método ativo para aprender medicina do jeito certo desde o começo da faculdade, eu recomendo que vocês conheçam. O link vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Então, eu comecei a delegar muita coisa na minha vida. Nesse próprio canal aqui, assim que eu comecei a gravar vídeos, como eu tinha que aprender várias habilidades ao mesmo tempo, eu deleguei a parte de edição.
eu contratei um editor de vídeos. E naquele primeiro momento, com o primeiro editor, não deu certo. O vídeo não ficava tão bom assim, eu acabava gastando muito dinheiro. Teve um tempo que eu passei editando também, mas hoje é uma coisa que pra mim hoje não vale a pena, porque eu consigo canalizar o meu tempo melhor, me dedicar àquilo que eu realmente consigo fazer de melhor, que é procurar conteúdos para trazer para vocês, pesquisar, montar roteiros, trazer coisas novas, e isso que faz diferença. Então, eu li um livro que se chama Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, e eu passei a entender que algumas coisas podem ser delegadas e outras não. E eu preciso delegar tudo aquilo que eu não gosto ou que eu não sou bom. Então não tem como eu aprender a ser um bom editor de vídeos se eu tô gravando vídeos aqui pra vocês. Então eu tenho que entender que eu sou o Guilherme, eu faço medicina já, não tem como eu ter todo o tempo do mundo. Eu preciso focar em algumas poucas coisas para poder ser organizado e para poder ter tempo. E algumas vezes vale a pena você terceirizar. Eu sei que não é todo mundo que às vezes tem o dinheiro que precisa para terceirizar, mas quando a gente contrata um personal na academia, quando a gente vai no médico, a gente está terceirizando algumas coisas, terceirizando o nosso treino, terceirizando a nossa saúde para o médico. Tudo bem terceirizar outras coisas. Às vezes, quando você vai num restaurante, você está se alimentando, o chefe está terceirizando a preparação da comida. Portanto, hoje eu costumo fazer mais coisas que eu adoro fazer, me dá energia, eu sou muito bom em fazer isso. Então, são coisas que só eu consigo fazer. O restante, o dinheiro que eu vou ganhando aqui no canal, o dinheiro que eu vou ganhando com as minhas coisas, eu vou investindo para outras pessoas fazerem no meu lugar e eu conseguir focar naquilo que realmente importa. E vale a pena você investir o seu dinheiro para comprar tempo, para ganhar mais tempo, mesmo que no começo pareça muito caro. Quando eu comecei esse canal, parece que foi um dia desses, foi no começo de 2021, eu trabalhava produzindo conteúdos para uma clínica de psicologia e eu ganhava R$500 por mês. Eu gastava todo o meu dinheiro em edições, comprando microfone, e o canal sempre eu saía no mês com R$0, porque eu investia tudo no editor, porque eu sabia que eu precisava delegar aquilo. E passou por variações, mas isso mostra o quanto que a gente comprar o tempo vale a pena. E vale a pena a gente delegar algumas coisas. É perceptível o quanto a nossa performance e como eu evoluí nos negócios depois que eu aprendi a fazer isso. E eu só aprendi a delegar de verdade, ainda estou aprendendo nesse ano de 2023. E à medida que eu tenho ganhado um pouco mais de dinheiro, eu tenho comprado mais tempo livre e me liberado um pouco do tanto de coisa que eu tenho que fazer. E o restante vai se ajustando com o tempo. Esse foi um vídeo longo, mas foi um vídeo que eu adorei gravar para vocês. Eu realmente curto esse tópico e eu falei coisas que me ajudaram, realmente ganharam mais de 20 horas por semana na minha rotina. Tem várias pessoas que me perguntam, poxa, como é que tu consegue conciliar isso tudo? Usando essas estratégias. Veja e reveja aí o que eu falei no vídeo. E se quiser ver uma forma de organizar na prática esse seu ano de 2023, é só clicar aqui ao lado. Esse vídeo é incrível e já serve para 2024 também. Te vejo lá.